Não, é complicado. Eu acho que, poxa, como é que vai ser de férias sem assistir vocês? Não, nas férias tem que estar todo mundo. Tem que estar nós 4. Como é que vai ser? Eu vou ficar com saudade de vocês até janeiro. Não vou estar, mas vocês podiam estar pensando em mim até janeiro, sei lá. Porque eu tenho medo de tirar férias e perder o emprego na volta. Como é que é? Hã? Já começou? Ih, já começou! Olá, meu povo! Está no ar o The Trade, o programa mais esperado no Brasil, que começa às 3h30 da tarde. E hoje eu vou estar com o diretor-presidente de análise técnica, análise fundamentalista da Holding Terra Brasil, Regis. Cadê você, meu camarada? Fala, Cabral, tudo bem? Boa tarde aí. Beleza. Pessoal. Obrigado aí pelo convite. E vamos lá, vamos que vamos aí, Cabral. Tô tranquilo. Quantos anos já de terra? Vamos contar pro pessoal o que tá acontecendo. Quantos anos já de terra? 7 anos. Pô, pra mim tinha mais, que eu te conheço na terra há séculos, mano. Eu já passei por algumas casas, algumas consultorias, mas estamos aí, estamos acompanhando o mercado financeiro já há bastante tempo, nessa parte de análise mesmo, né? Já vi várias aulas suas, acho que a gente não se conhece pessoalmente, mas já vi muitas aulas suas aí pela internet, enfim. Temos muitos amigos em comum, né, Cabral? Nato Souza, um dos caras mais feios do mercado financeiro que eu conheci, mano. Trabalha aí junto contigo. Esse é feio. Eu sou feio, mas ele é feio demais, mano. Oi? Legal. Ele trabalha com produtos estruturados aqui na área, na parte de opções aqui com a gente. Exatamente. Acho que 2 anos aqui na Terra. Vamos lá, meu camarada. Toda vez aqui, a primeira análise que eu peço é sempre do dólar, porque é o único produto fora ações. Se puder compartilhar a tela aí. Tá, vamos lá. Segura só um minutinho, Cabral. Deixa eu só abrir aqui novamente. Sua ligação é muito importante para nós. Aqui, né? Parará. Isso. Parará. Só um pouquinho. Cabral, o que a gente tem visto no mercado, né, falando um pouco de dólar, para esse final de ano, principalmente, o BC vem já fazendo alguns leilões, alguns dias aqui, né, tentando conter esse fluxo de saída da moeda, né? Você está me ouvindo aí, né, Cabral? Posso continuar? Estou escutando. Okay. Tem pagamento de dividendos de Petro, tem bônus do Banco do Brasil. Isso, exatamente. Esse fluxo, então, o Banco Central está de olho nisso, né? Nesse fluxo de saída de moeda. Então, o pessoal está olhando para isso como um ponto de atenção, né? Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui o que eu tenho acompanhado de dólar. Segundinhos antes, aí acabou caindo aqui a plataforma, mas acho que vai dar para... Mas basicamente o que o mercado tem olhado é para isso, tá? Então o Banco Central vai tentando segurar ou conter essa ainda a valorização do dólar em relação ao real, principalmente nesse final de ano, por conta dessa remessa de recurso, né? Principalmente com relação ao pagamento de dividendo. Então, é um caminho aí, um caminho, no momento, né, um pouco mais complicado que a gente tem acompanhado, né? Isso, na verdade, essa movimentação do dólar forte contra o real, né, já vem acontecendo há algum tempo, né? Mas para final de ano acaba ficando um pouco mais preocupante, vamos dizer assim, né? Temos essa questão do Fed aí também no radar, né? Uma possível aceleração, vamos dizer assim, né, da retirada dos estímulos, e isso também acaba fazendo o dólar se apreciar em relação a algumas moedas. Deixa eu ver agora aqui se eu vou compartilhar. Tá conseguindo ver minha tela aí, Cabral? Consigo. Você consegue botar marca d'água? Marca d'água aqui no broadcast? Acho que não. Eu não sei fazer isso. Mas o contrato está aqui em cima, tá? Ó. Tá, então deixa. WDO F22. Tá? Não, então a gente tem acompanhado essa movimentação, o que a gente chama de canal de alta na análise técnica, né? E uma barreira aqui, uma resistência importante aí, 5.770, que é onde a gente deve ver uma briga e um rally mais importante, né, em relação ao comprador e vendedor de dólar
nesse momento. Claro que eu estou olhando dólar futuro, né, porque é o que a gente passa para o cliente em relação aos pontos, né, é o que a gente tem acompanhado. Então, eu estava falando dessa questão de amanhã, né, da retirada, a velocidade, né, de retirada dos estímulos monetários que o Fed deve imprimir, né, na questão aí aumentando daqueles 15 bilhões iniciais que eles estavam imaginando, né, para uns 30 bilhões, então acabaria a compra de títulos lá para março, abril, né, hoje, por conta da pandemia, enfim, de tudo que aconteceu, os bancos centrais estimularam muito os mercados, né, o Banco Central norte-americano, principalmente, faz compra de títulos mensais de 120 bilhões de algum tempo, então é esse movimento que deve ser, teoricamente, finalizado de olho na inflação, tá? Então eles devem tentar frear esse movimento para depois, lá para maio, junho, a gente começar a falar em ajustes também na taxa de juros nos Estados Unidos, tá? Então isso deve, assim, na minha visão, deve continuar mantendo o dólar forte em relação a várias moedas e contra o real, que, né, a gente tem problemas estruturais mais importantes até, acaba fazendo com que o real continue aí se desvalorizando muito, né, em relação ao dólar, chegando nessa faixa aí dos 5,70, né? Então, para dólar, a dinâmica continua sendo essa, com o BC tentando segurar essa movimentação de final de ano aí, através dos leilões, né? Dos leilões aí de moeda. Então, eles têm feito isso. No Ibovespa, Cabral, me permita aqui já ir para o Ibovespa direto. Vamos lá. A gente já passa por essa movimentação, essa sequência, na verdade, né? Num canal de baixa há bastante tempo, desde que o Ibov fez aquele topo lá no 131 mil em junho, né? Parece bem longe, mas são 6 meses aí do Ibovespa fazendo topos e fundos descendentes, né? Seguindo esse caminho ainda com uma pressão vendedora. Nas últimas semanas tivemos uma melhora do Ibovespa, essa é a verdade, né? O mercado tentando enxergar alguma possibilidade, vamos dizer assim, de ter uma maior previsibilidade em relação à inflação, né? Que a inflação tem um comportamento um pouco mais brando. O Banco Central, a gente sabe que vem tentando correr atrás mesmo com o aumento da taxa de juros, e o mercado está de olho agora nesse patamar aí, no 108.700, já pelo segundo dia. A gente teve o Ibovespa trabalhando acima, mas, enfim, nesse momento volta a ficar baixo, no 106.900. Nesse momento está caindo, deixa eu pegar aqui rapidinho, 0,44, tá? Então, o Ibovespa aí caindo depois de, assim como fez ontem, né? Começar o dia em alta, depois virar, acompanhando também o mercado internacional, toda essa questão voltada aí para a variante Ômicron e também para as indefinições aí dessas retiradas de estímulos, vamos dizer assim, as causas, né, que isso vai acabar acontecendo, né, o mercado internacional vai, como é que o mercado internacional vai ficar, né, com a questão também da mudança, né, em relação a esse fluxo internacional. Acho que é isso, Cabral. As minhas análises em relação a Ibov e dólar, acho que é isso. Brasil Foods, por favor. Pode deixar a tela compartilhada o tempo todo, não tem problema. Eu tirei aqui porque eu queria ver se estava tudo certinho. Peraí. Vou deixar na cheia mesmo. Brasil Foods, em relação a Brasil favor. Foods, vamos ver, né? Não, claro, vamos aqui. A gente já está aqui, tá com a mão na massa. Bom, vamos lá. Brasil Foods. Vamos falar um pouco sobre questões de fundamento. Foi um ano com a questão do dólar alto, custo do milho, em relação a frango também mexe muito, né, nessas empresas exportadoras, e a BR Foods vamos dizer assim, uma das maiores em relação ao mercado de frango, né? Então a gente tem essa dúvida ainda sobre relação custo, né? Em relação ao custo da BR Foods. Em relação a gráfico, ainda é muito, muito inicial o movimento, ou vamos dizer assim, uma possível formação de fundo. Então, eu vou deixar alguns pontos aqui, assim como em alguns gráficos, tá? Não é só uma característica da Brasil Foods, a gente tem ainda uma possibilidade de fundo, mas precisaria romper os R$21. Acho que acima desse patamar o papel poderia andar um pouco.
né? Falando aqui um pouco mais de curto prazo, né? Naquela ideia de, principalmente, pegar os movimentos e as inflexões aí do gráfico, né? As possíveis reversões. Acho que para Brasil Foods seria nessa linha, né? Teria que melhorar a relação de custos também, para que ela pudesse gerar mais margem. Isso também é um tema importante, né? Assim como toda a questão de exportações aí, derivado também da pandemia, nós vamos continuar acompanhando de perto as questões sanitárias, né? Os embargos, enfim. Isso também vai ser um tema daqui para frente bastante importante, né? Nessa questão aí das exportadoras, quando a gente fala principalmente de proteína animal, né? Fechou. Lavi Empreendimentos, que é LAVV3. Vamos ver O que aqui. você acha? Estão caindo 4% agora. Bom, assim, Cabral, setor de construção, setor que vem sofrendo com essa questão do ajuste da taxa Selic, né? De toda a questão também envolvendo crédito, enfim, tudo que tem acontecido. Vou falar um pouco mais técnico, porque não tenho elementos para avaliar essa empresa exatamente, mas, enfim, falando de uma forma setorial, né? Ainda o setor de construção continua sendo penalizado, né, por essa questão exatamente da taxa Selic, do custo de crédito, né, e também, claro, do poder de compra da população, da confiança em novos negócios, né, novos investimentos. Então, acaba comprometendo um pouco essa movimentação dessas empresas. Tecnicamente, fica bem evidente aqui que a faixa é no 5,65, que nesse momento está longe, né? Daria aí 10% de movimento. Só acima desse patamar a gente poderia falar da saída do canal de baixa, enfim, de uma entrada na força compradora aí mais evidente, né? O cenário ainda é um pouco desafiador, mas eu já começo a achar, assim como o mercado estava acreditando na parte da manhã, né? Que a gente deve começar a ver nos índices inflacionários aí uma redução de pressão, né? Como tivemos no IPCA semana passada, no IGPM, fica a dúvida agora dessa questão da inflação global, né? Como é que isso vai atingir aqui a gente, e também dessa questão da mão pesada aí do BC em relação aos juros, né? E a gente vai ter que acompanhar um pouco também para tentar entender quais serão os próximos passos, né? Nessa relação entre aumento de juros e na questão da atividade, né, brasileira, que nós tivemos alguns indicadores aí mostrando queda, né, PIB, vendas no varejo, produção industrial, e tivemos serviços também em queda. Então, tudo isso já parece já parece sentir efeito, né, vamos dizer assim, da Selic, né, são 7 altas consecutivas, então são 7 meses aí, pouco mais, e a atividade vai sentindo a pressão de uma Selic aumentando já há algum tempo, né? Então é importante acompanhar. Vamos lá, Cabral, tem mais algum papel aí que vocês queriam dar uma olhada? Tem. JBS. JBS, beleza. JBS hoje subindo 4%, né? A JBS até voltando a falar um pouco sobre a questão da proteína animal, mas é um case bem diferente, né? Um papel assim que tem ganho cada vez mais margem, principalmente no mercado norte-americano, né? Nas exportações, a gente tem visto isso balanço a balanço, né? Mostrando principalmente esse aumento aí nas margens. O que ainda acaba preocupando é um pouco o mercado interno, mas mesmo com alguns sinais de embargo, vem um pouco mais da China, que não mexe tanto com JBS, é mais Minerva, né? Mas é uma empresa que eu considero com posicionamento comprador, a gente acredita aí numa faixa de R$40 para o próximo ano, né? Então ela vai retomando nesse momento a movimentação de compra, fez um movimento de baixa, mas acredito que deva voltar e retomar a tendência de alta, né? Tem que monitorar um pouco a questão do BNDES aí, mas é um papel tecnicamente que, para mim, tem uma tendência de alta em andamento e deve romper esses 38,30 e continuar nessa subida, né? Nessa dinâmica aí compradora, ok?
Fechou. Bradescão, BBDC4, por favor. Vamos lá, vamos olhar Bradesco é. Bradesco é um papel que considero num patamar de preço bem interessante, né? Quando a gente olha para fundamentos, né? Tem uma questão, claro, tem muita gente que tem olhado mais para as fintechs, teve a questão do Nubank aí, que acabou fazendo algumas posições serem, vamos dizer assim, tendo um fluxo, né? Para algumas fintechs, mas eu considero o Bradesco, até por já ter enfrentado crises aí muito maiores do que a gente tem monitorado nesse momento, um papel interessante, né, para enfrentar esse movimento e até para montar a carteira, enfim, pensando numa recuperação para o ano que vem, 2023 também, tá? Então, num preço importante. Claro, então, que a gente tem que... Seria um papel mais para quem está com a cabeça de investimento de médio prazo, tá, nesse momento. Tecnicamente, muito bagunçado, essa que é a verdade. No gráfico já está um bom tempo nessa região entre 19, 21, 20, 70, né? Então, está um pouco com a tendência lateral, né? Como a gente costuma chamar, né? E um pouco indefinido nesse momento. Mas como eu volto a falar, a questão de fundamento de preço me parece interessante, tá? Fechou. CCR. CCRO3. CRO3, vamos lá. Bom, os papéis de rodovias, né, de concessionárias, eles, para mim, né, passaram um ano difícil, né, por conta até de alguns momentos de insegurança jurídica, com algumas questões, né, de concessões e essas indefinições em relação à política também acabam atrapalhando os novos negócios, né, mas também considero um papel por fundamento bem legal, assim, o preço bem interessante, o gráfico também mais difícil, um pouco bagunçado em termos de topos e fundos, e a gente prefere sempre, né, levando um pouco mais para o lado da análise técnica, a gente acaba preferindo alguns papéis que tenham tendências, ou topos e fundos mais formados, né? Mas nesse momento é o papel que cai um pouco. Acredito numa região entre R$12, R$11,60, que possa valer alguma compra aí, para quem está olhando papéis de curto prazo, tá? Acreditando nessa dinâmica aqui de uma tendência mais lateral, né, médio e longo, vamos dizer assim, desde o começo do ano, um pouco mais lateral, entre 14 e 11, que é bastante coisa, né, uma margem grande aí, mas, enfim, ele deve continuar trabalhando nesse canal mais lateral um bom tempo, só que agora precisa tentar comprar com um preço um pouco melhor, e talvez nos R$12 seja uma reentrada interessante. Ele fez um rompimento aqui no final de novembro e subiu e agora vem recuando. Para quem está olhando o gráfico, aí pode ser interessante monitorar, mas aí mais para curto prazo. Tá? Em relação a preço, eu acho interessante tanto o CCR como Eco Rodovias, partindo do princípio também, né, da questão dos reajustes, pensando na inflação, também pode ser um tema, pode ser um setor interessante. A insegurança jurídica ainda é o risco, vamos dizer assim, para esse setor. É isso, Cabral. Vamos lá, Metiza, eu nunca ouvi falar disso na minha vida, MTSA4. Esse aí eu não acompanho. Como que é? M o quê? M de Maria, peraí, T de Tatu, S de Sapo, A de Alexandre, 4. Eu nunca ouvi falar disso. É 4. Isso aí não vou fazer comentários porque a gente não tem cobertura, então fica mais difícil falar alguma coisa. Graficamente não tem nada, um papel de pouca liquidez. Graficamente é aquilo que a gente sempre fala, né, Cabral? Quando não tem liquidez, o gráfico perde muita importância, enfim. Não tem motivo para a utilização da análise técnica nesses papéis, né? A gente acaba sempre reforçando a tese de que a gente precisa necessariamente de volume financeiro para que o gráfico funcione, né? Para quem usa OBV aí sabe do que eu estou falando e da importância desses indicadores de volume, né?
O índice caindo um Não, pouquinho mais sem agora, dúvida. 0,69. Porque qualquer um trader joga para cima ou para baixo, né? Exatamente, a liquidez baixa é um complicador muito importante, né? Aí é mais para quem conhece a empresa de perto, acredita no longo prazo e põe longo nisso, porque tem pouca liquidez, né? Mas papéis com baixa liquidez a gente acaba muitas vezes aqui na Terra nem cobrindo, né? A gente deixa fora até dos nossos guias de ações aí de acompanhamento. Beleza? Fechou, meu amigo. Então, por favor, Itaúsa. Itaúsa. Itaúsa também é um papel sempre interessante, né? Pessoal que gosta de fundamento sempre tem carteira Itaúsa, pensando em diversificação, né? Um papel interessante, uma empresa, né? Uma holding interessante aí. E a gente sempre fala dela com bastante atenção por conta mesmo da diversificação. Né, o gráfico nesse momento, assim como eu falei de Bradesco, acaba sendo um pouco mais lateral, até porque Itaúsa e Itube acabam tendo um gráfico muito parecido, né? Até pelo alto, pela correlação, vamos dizer assim, né? Da Itaúsa com Itaú, mas enfim, a gente precisa, para quem gosta de gráfico, ainda precisa romper os R$ 10, ali a faixa dos 10,10, para mostrar alguma pressão compradora. Hoje tivemos uma notícia que animou o papel num primeiro momento, mas nesse momento também já recuou mais, também está subindo 1%, né? Mas de manhã já estava até subindo mais aí com a venda de uma parte da questão da XP, né? A Itaú também está subindo 0,80. Vamos lá, Cabral, tem mais algum aí para a gente dar uma olhada? Tem. Sanepar. Eu costumo acompanhar 11, tá? Não sei se o pessoal aí costuma acompanhar 11, Pode algumas ser. pessoas acompanham a SAPRI 4, né? Esse é um papel para quem pensa de dividendo, pensa em dividendo e pensa em longo prazo, tá? Acho que teve notícia hoje sobre prorrogação daquelas tarifas sociais, né? Para mais 90 dias. Enfim, Sanepar ainda não melhorou, né? Um pouco diferente da Sabesp, né? Porque a gente já viu a Sabesp melhorar aí esse mês com a questão das chuvas, né? A crise hídrica foi um tema bem complicado para as empresas de saneamento. Tem a questão do marco, né, de saneamento também para a gente monitorar novos investimentos no setor, mas graficamente está bem estabilizado entre os 20 e 18, né? Para quem gosta de dividendo, sempre me parece uma empresa interessante, mas aí teria que ter uma cabeça com prazo maior, né? Para quem vai montar carteira de longo prazo realmente, tá? Para quem pensa para o ano que vem aí, uma recuperação da empresa. Fez alguns ajustes, né, no Paraná em relação a algumas pautas internas e em relação à diretoria, né? Mas é ainda uma empresa que deve demorar um pouco ainda para se recuperar. Para quem vai tradear o papel, quer aguardar algum sinal de alta, somente mesmo nessa faixa acima dos R$ 20,20. Ok? Acho que é isso. Fechou. Home 3, por favor. Mais 2 ou 3 a gente mata. 3. Vamos lá, Home. Home é um papel interessante do setor, né, de indústria. Fez um primeiro semestre muito positivo, né? Mas nesse segundo semestre, depois de toda a desaceleração que tivemos da atividade, o papel vem fazendo movimentos sequenciais de baixa, né? Nesse momento ele parece caminhar para um rompimento. Nos últimos dias saiu um pouco desse desenho, vamos dizer assim, dessa formação gráfica de canal de baixa. Então ele já rompeu, acredito que é um papel para ficar bem de olho, principalmente se essa tese, né, em relação à inflação e retoma um pouco mais de expectativa de atividade para o primeiro trimestre do ano que vem, se confirmar, a empresa deve retomar também movimentação em relação a preço, tá? É um papel interessante para monitorar, parece que tem bons fundamentos, não é um papel que eu olho muito de perto, mas acho que vale a pena ficar e também deixar no radar. Graficamente já fez um primeiro rompimento,
ter um espaço muito grande para avançar, né? Para voltar a subir, acho que é um papel que dá para deixar anotado. E para quem gosta de gráfico, claro, quanto mais próximo do próximo suporte aqui, 17,20, né? Seriam novas posições de compra. E um suportão, né? O fundo é nos 14,40. Está um pouco mais longe, né? R$4 aí é bastante coisa, né? Essa volatilidade toda do segundo semestre fez que alguns papéis tivessem, nesse momento, né, tem uma distância muito grande, né, em relação a suporte, stop, e a gente tem que trabalhar com alvos aí, vamos dizer, críveis, né, para que também o gráfico não traga um risco maior do que o necessário. É importante olhar para isso. Sabesp. Foi legal você ter falado de Sabesp, porque a gente estava falando de Sanepar, né? E eu queria mostrar exatamente a movimentação da Sabesp nos últimos dias, né? Uma movimentação de alta, nesse momento tem uma região de resistência nos 39,50. Já falei um pouco da questão do marco de saneamento, é importante para o setor. Para a Sabesp também tem a questão da privatização, né, do governo aqui de São Paulo, claro que não vai ficar para agora, mas, enfim, está no radar. Para quem gosta também da Sabesp, pelo menos aqui no estado de São Paulo, né, as chuvas aumentaram, a expectativa é que continue assim. Então é um papel interessante para acompanhar. A gente até colocou nas nossas carteiras recomendadas mensais, esperando exatamente essa movimentação de alta. Para continuar, vai ter que romper esses 39,50 e aí poder buscar lá os 43, tá? É um papel bem legal de olhar. Precisa se aprofundar um pouco aí do que está acontecendo, dos riscos, mas para ter carteira, pensando em diversificação, também gosto bastante. Ok, Cabral? Fechou, meu amigo. Então, por hoje, É isso. é isso. Descompartilhe aí, por favor. Beleza. Me ajuda. Você tem um morning call todo dia de manhã, ainda no canal do YouTube da Terra. Como é que as pessoas te acham? Exatamente, às 9h30 da manhã, todos os dias, no canal do YouTube da Terra, nós fazemos o Morning Call, preparando aí o dia para o pessoal, para os nossos clientes. Claro, o canal do YouTube é aberto, então a gente também convida todos aí a participar, se informar. Tem uma parte gráfica e tem a parte de informações, de cenário, que também a gente atualiza diariamente, né? Sempre falando de Brasil, Europa, Estados Unidos, China, e tudo que a gente tem acompanhado para começar o dia já preparado para operar, né? E, claro, temos diversos relatórios aí também para quem gosta de trade e para quem gosta também de fundamentos, né? É isso. Fechou, meu amigo. Então, meu camarada, muito obrigado Beleza? aí pela participação, pelo aceite do convite. E até uma próxima aí, se Deus quiser. Obrigado, Cabral. Foi um prazer ter participado aí. E estou à disposição aí para um próximo bate-bola. Valeu, Cabral. Um abraço. Fechou, meu Até mais. amigo. Tchau, tchau. Um abraço, valeu. Então, hoje foi o D-Trade com meu camarada Regis, diretor, vice-presidente, presidente da análise técnica fundamentalista da Terra Investimentos.